Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso culto da família, é um prazer estarmos aqui. Como foi edificante o testemunho que tivemos semana passada, tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você não compartilhou ainda, compartilhe o vídeo com seus amigos, com seus parentes, porque eu tenho certeza que Deus falará poderosamente ao coração deles. E mais uma vez estamos aqui da nossa casa para a sua casa. E hoje aqui com Nando, Clésio, Marlene, para juntos adorarmos a Deus, teremos um momento de uma palavra, um testemunho tremendo, propósito e chamado. Olha o que vem por aí. E nesse mês nós estamos aqui celebrando os 28 anos, 28º aniversário do nosso ministério aqui no bairro Grande Vista Alegre. E o nosso tema é João 4,35. Vocês dizem que a colheita ainda demorará 4 meses? Disse Jesus. Levantai os olhos e vede que os campos já estão brancos, pronto para a colheita. É tempo de alinhamento, de abertura de visão e de colhermos aquilo que o Senhor já preparou para nós. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos e vamos juntos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer o Senhor por cada família, por cada vida, por cada um dos teus filhos que hoje se reúne conosco para juntos adorarmos ao Senhor. Pai, nós entregamos ao Senhor cada família da terra. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entregamos ao Senhor, Deus, cada necessidade, cada um desses que se encontram presos, esses que se encontram sem destino, sem um propósito, sem entendimento. Nós oramos para que o teu Espírito, desde este momento, venha trabalhar, quebrando os grilhões, despedaçando toda e qualquer fortaleza que o inimigo colocou para aprisionar essas almas. Nós declaramos libertação e cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos juntos adorar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Que bom poder estar aqui nessa casa e poder entrar aí na sua casa para compartilharmos do amor do Senhor, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Quero te convidar a desejar conhecer mais o Senhor, conhecer-te mais e se render a Ele. Se renda a Ele aonde você estiver agora. Renda o seu coração. A palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E Ele quer te encontrar nessa hora, aonde você estiver. Adore o Senhor conosco. Aleluia. Oh, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome e dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Queremos te conhecer mais e mais. Chame a presença dele aí no seu lugar, onde você está. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Se renda, eu me rendo. Nos rendemos a ti, Senhor. Aleluia. Enche-me da graça do teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça
Que período maravilhoso. Realmente muita unção de Deus nós estamos sentindo aqui. Eu tenho certeza que você também aí na sua casa, onde você estiver, já sentiu muita glória de Deus. E hoje nós estamos aqui com uma missionária muito preciosa. Viagem para Santa Catarina, Itajaí, Paraíba, Moçambique, África, escola de cura, Enfol, encontro com Deus, trabalho de libertação, cura. Assim, é uma história muito rica, muito abençoadora. Ela realmente é uma referência para a nossa geração. Ela é uma bênção na nossa congregação. É uma mulher relevante dentro do nosso ministério. Como famílias têm sido abençoadas, casamentos, curas mesmo, cura física, milagres que Deus tem operado através da vida dela. Então você vai ser super enriquecido agora. O nosso tema, como eu disse no início, propósito e chamado, algo extraordinário. E nós estamos aqui com a missionária Marise, essa mulher tão preciosa, relevante e abençoadora. Essa história viva nós temos vivido, temos assim o privilégio de tê-la conosco. A paz, missionária Marisa, seja bem-vinda, em nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor Tiago, igreja do Senhor, né? Louvado seja Deus por essa oportunidade, né? Com alegria e temor e tremor diante de Deus, que a gente vem falar da nossa experiência aqui com o Senhor e com a igreja, né? Glória a Deus, para a gente é uma honra recebê-la aqui, e eu quero dar início aqui usando um texto como base. É a base, né, do chamado da senhora, um texto assim que foi onde tudo começou, né? Está em Atos dos Apóstolos. Abra a sua Bíblia aí para vocês poderem acompanhar conosco. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9 e 10. Diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhes rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procurou partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Senhora Marisa, esse aqui é o texto base. Conta para nós um pouco, antes de chegar, né, nesse propósito tão lindo e tão maravilhoso que a senhora tem exercido com tanta excelência e graça de Deus. Como foi, né, a sua caminhada, como foi o seu batismo, a sua conversão, a sua vinda para a igreja, a vigília na casa da senhora? Como é que foi esse início dessa caminhada cristã? Eu tive a oportunidade, pastor Tiago, de conhecer o Senhor aos 7 anos, mas só não posicionei. E tinha uma igreja, uma congregação da Igreja Batista, que o culto parecia ser dentro da minha casa. Então, com 7 anos de idade, foi sua primeira experiência com o Senhor? Sim, a minha mãe ganhava muitas vidas para Jesus e nós mesmos ficamos, né? Eu vim para o Senhor pela dor, eu não vim pelo amor. Tive a oportunidade de conhecê-lo, mas não experimentei só na dor. Foi a partir da perda do meu pai, e quando a minha mãe era uma eterna apaixonada pelo meu pai, e eu tive que dar maior força, porque ela saiu do ar, né? E a palavra veio e eu tive que... Sempre que eu ia consolar minha mãe, eu não podia chorar. Eu só lembrava daquele versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Então, no momento de dor, né, da família, a senhora então agora vem e abraça a fé em Jesus. Isso. E nesse tempo, nós começamos a caminhar. Lá em casa era um ponto de pregação da casa de oração do Eldorado. Sempre tinha culto. Lá em casa, os irmãos, nós reuníamos ali e no nosso quintal, na nossa sala. E no fim de semana, nós fizemos umas vigílias. De vez em quando fazia uma vigília. E nessa vigília, um pastor falou assim, uma irmã foi levantada falando para nós assim: olha, o pastor Antonino vai para a África, a Marise vai para a Índia, e cada um ia para um país. Momento profético. Profético, né? E eu estava no início da caminhada. E eu trabalhava, eu era supervisora escolar, trabalhava e dava aula de 5ª, 8ª série nessa época. E a minha Índia era a escola.
E a África do pastor Antonino, ele não era pastor ainda, né? Mas a gente caminhava junto nas vigílias, nos montes, nos cultos, né, de libertação. Toda a vida eu gostei muito. E ele sempre passava lá em casa para poder vender roupa. Naquela época ele vendia roupas, né? Eu era cliente dele. E ele falava comigo, vamos para a África? Eu falei assim, vamos para a Índia. E nós ficávamos naquela brincadeira. Até que um dia o Senhor falou comigo essa palavra: atravessa a Macedônia e ajuda-me. Foi a palavra de confirmação de que eu deveria estar aqui. Vindo aqui para o ministério, nós estamos, né, nesse mês completando 28 anos de ministério. Como é que foram os desafios para a senhora estar vindo também para essa África, como a senhora falou do pastor Antonino? Porque a senhora também me disse que a senhora teve algumas dificuldades. A sua mãe, naquele momento, né, não queria que a senhora viesse. E tinha o desafio, né, do trânsito, ônibus, transporte. Conta como é que foi vencer tudo isso. Há 27 anos, pastor Tiago, para chegar aqui era uma luta. O ônibus era muito restrito. E se perdesse, você não chegava, você perdia até o culto. E quando o Senhor me fez, né, falou que eu deveria vir para atravessar a Macedônia, e eu estava dentro do ônibus. Eu lembro que era ali próximo onde hoje é o supermercado BH. O Senhor, eu estava, Senhor, com tanta igreja perto da minha casa, por que vir para tão longe? E aí eu sei que quando eu questionava o Senhor sobre isso, ele virou para mim e falou: filha, se eu te enviar para a China, você iria? Eu disse: sim, Senhor. Mas imagina, a China você não conhece ninguém, uma cultura diferente, não tem família, não tem ninguém. Eu estou te trazendo para um lugar tão perto da sua família, perto de conhecidos, de amigos, e você está resistindo. Eu falei assim: ô Senhor, me perdoa. A partir daí, eu tive outra luta, porque minha mãe já congregava na casa de oração do Eldorado, e o desejo dela, porque nós éramos inseparáveis. Quando meu pai morreu, minha mãe não sabia fazer nada sem a minha presença. E o desejo dela era que eu ficasse lá. E eu tive que conquistar diante de Deus a permissão dela para eu estar congregando aqui. Isso foi um pouco demorado. E mesmo tendo um chamado de Deus, sim, a senhora respeitou a autoridade da sua mãe, sim, né? Honrando a sua mãe, que é um princípio bíblico, né? Dos filhos honrar o pai e mãe. Enquanto ela não me abençoou, eu não pude vir. Glória a Deus. E ela ficou no Eldorado e eu vim para cá. De vez em quando ela me acompanhava aqui, né? E assim, nessa caminhada, quando eu comecei na igreja, era lá no prédio da Socorro ainda. Depois nós viemos aqui para o Barbosa e depois aqui para a igreja, né? Glória a Deus. Então foi uma caminhada Foi. A igreja do Barbosa chovia mais no altar do que do lado de fora, né? Mas, glória a Deus. Então, o outro problema que eu enfrentei, né? Logo em seguida, pouco tempo depois, em 1996, né, minha mãe veio a falecer. Então, esse momento, irmãos, em 1996, a senhora teve uma situação muito delicada. Isso. Então, a senhora veio em 1993 aqui para a igreja, 3 anos, em 1996, a senhora, sua mãe, inseparáveis. Você tem agora uma notícia muito desafiadora e difícil de assimilar, que foi a morte da sua mãe. Como é que foi esse momento? Aí tem aquela palavra, né, pastor Tiago? Leia aí para nós, que é 1 Crônicas 28:20. Isso. Né, foi a palavra que a senhora recebeu. Eu recebi de Deus, porque tudo que eu faço, sempre eu busco no Senhor uma palavra para me respaldar, né, para que eu tenha certeza de que essa é a vontade de Deus. Uma base de Deus. Isso. Então, nesse momento difícil, irmãos, 1996, uma data marcante, Deus deu uma palavra para a senhora que tem em 1 Crônicas 28:20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Amém. Essa palavra veio muito forte. Minha mãe tinha sido sepultada no domingo e eu estava desconsolada.
em torno de 13 horas, eu estava no meu lugar secreto de oração. E eu buscando, questionando a Deus, né? Por que Ele tinha feito aquilo? Por que minha mãe não ressuscitou? Porque eu tentei isso, né? Orei com fé e sabia que Jesus poderia fazê-lo. Mas o Senhor falou comigo quando eu estava orando para ela, onde ela está, ela não quer voltar. E aí, nesse dia, eu estava muito abatida. E o Senhor falou assim, essa palavra comigo. Falou assim, olha, ela completou a obra. Agora você, não temas, ser forte e corajosa, porque eu sou contigo. E a senhora pensou nesse momento, antes de receber essa palavra, em desistir, em diminuir a sua intensidade no ministério, ou algo desse tipo? Eu estava assim, todo mundo, todas as pessoas onde eu moro, onde eu morava, os meus irmãos, eles acharam na perda da minha mãe que eu ia ficar doida. Mas eu fiquei doida por Jesus. Sabe, nesse tempo Deus levantou um grupo de intercessão para poder, era um grupo interdenominacional. O meu chamado, eu creio que é interdenominacional, sabe? E tinha irmãs da Assembleia, Quadrangular, Deus é Amor, Casa de Oração, e a gente era umas 12 pessoas, inclusive o pastor Antonino, e nós saímos fazendo consagração, de norte a sul, de leste a oeste, às vezes a gente ia em cidades do interior entregando consagração, e tivemos muitos testemunhos, e isso me ajudou muito a caminhar, a superar a perda da minha mãe. Glória a Deus. Então foi assim, um tempo de muita consagração, de comunhão, de crescimento, isso, né? E a senhora tem um chamado muito forte na área da libertação, cura, sim, restauração de família. E nesses 27 anos de ministério, quais são as experiências mais marcantes? Eu sei que se a senhora fosse falar todas, nós precisaríamos de muitas e muitas horas, sim, né? Porque são muitos testemunhos. Sim. Então, pondera alguns pra gente, assim, para os irmãos conhecer um pouquinho desse testemunho de cura, de restauração de casamento, de salvação. Primeiro, libertação e cura. Eu lembro que logo que eu mudei para o Eldorado, onde eu moro, estava passando na avenida e tinha uma igreja, um culto pentecostal daquele, sabe, barulhento, e me chamou a atenção. Tinha um biombo e eu resolvi entrar. A igreja muito cheia e não tinha muitas pessoas sentadas. E o pastor começou a fazer oração de libertação. E eu só via gente caindo. E eu saí correndo, pois daqui a pouco sou eu que vou correr. Então, daquilo que eu corri, Deus passou a me usar. É interessante isso, né? Quando eu lembro disso, eu falei assim, puxa vida, eu corri um dia e Deus verdadeiramente veio me usar nessa área. Sou apaixonada com libertação, com cura e para a glória do Senhor, né? Assim que minha mãe morreu, Deus me levou pela primeira vez a uma viagem missionária. E nessa viagem missionária, Ele me deixou 40 dias ali em Itajaí. Foi uma experiência maravilhosa, onde eu desfrutei assim, de curas maravilhosas. Antes da gente chegar, Deus revelou que nós íamos chegar à cidade para uma mãe que estava com um filho doente. E Deus me mostrou o que era. Era uma pequena coisinha que estava no bercinho da criança. E foram muitos milagres, Deus nos usando ali com os jovens, uma maravilha. E eu fiquei, nessa época eu não podia ir. Quando a irmã me convidou para ir com ela para o sul, eu falei, que é isso, irmã? Estou trabalhando, eu era pedagoga, eu dava aula. E só que, nessa época, houve um problema e eu fui dispensada por decreto do governo. E eu fiquei desempregada. E acabei, falei assim, agora eu posso ir. E nós fomos. Quando eu voltei, eu fiquei 9 meses desempregada. E eu lembro, o pastor Luiz não era pastor, não era diácono, ele era um obreiro na igreja. E já tinha 9 meses que eu estava sem trabalhar. Chegou o convite para mim no domingo, a minha vice-diretora chamando, olha Marise, vem porque a vaga é sua. Vem para cá porque amanhã você reassume. E o meu coração apertou. E o Senhor falou assim comigo, olha, você experimentou 9 meses, viver pela fé. Te faltou alguma coisa? Eu falei assim, não, Senhor. Então a escolha agora é sua. Aí eu tive que entregar meu Isaac. Porque eu amava a minha profissão também. Amo a obra do Senhor e amava a minha profissão como pedagoga. E nisso eu chamei o pastor Luiz, terminou o culto. Chamei o pastor Luiz, que era na época obreiro. O seu pastor Luiz, estava só o pastor Antonino lá na frente.
Chamei, eu quero o Senhor como testemunho, estou entregando meu Isaac. Pastor, me abençoa, que a partir de hoje eu vou ficar exclusivamente pela obra. E a partir dessa data, eu passei, o pessoal ficou, eu falava, sempre brincava que eu ia me aposentar. Ah, vai aposentar, todo mundo aposenta, mas só que eles não sabiam como. E eu já sabia que um dia o Senhor ia me resgatar e me resgatou. E a partir daí eu comecei a viver pela fé, né? O Senhor me sustentou. E antes mesmo disso, eu já era usada como cupido para poder unir casais. Eu lembro que eu estava numa igreja, tinha terminado o culto de jovens, e eu saí, demorei um pouquinho, tinham 3 casais na porta da igreja que não eram namorados. E de repente eu falei assim, quais de vocês aqui quer noivar e casar em 3 meses? Eu falei assim, tá doido. Meu Deus, então foi um desafio. E aí 2 toparam, um não. E aí passou, isso foi em setembro, em outubro, chega uma irmã chorando lá em casa. Irmã, o que eu vou fazer? Eu estou apaixonada. E o outro era pastor auxiliar dessa igreja onde eu estava. Ela falou assim, minha filha, você perdeu a bênção, agora nós temos que orar. E o pastor era muito tímido, solteiro, muito tímido, sabe? Nós oramos de outubro a dezembro. Quando foi em dezembro, ele convidou ela para sair. Começou o namoro e noivado, e eu fui testemunha do casamento. Somos amigos até hoje, tem 2 filhos maravilhosos, são pastores todos 2, né? Glória e a isso Deus. foi como cupido. Mas de aconselhamento de casais temos muitos casais que assim, reconciliação, restauração. Aqui no nosso ministério, por exemplo, é só ter algum testemunho de algum casal que foi edificado, que Sim. foi transformado, que a senhora poderia compartilhar conosco? Sim, tem um casal que eu acompanhei desde o namoro. Eram adolescentes e até pedi a permissão deles para falar, não vou falar nomes, mas eles eram adolescentes e num culto de jovens, quando eles falavam que estavam namorando, eles foram questionados, como vocês vão namorar se não tem como casar, para que namorar? E eles ficaram apavorados, que tinha que terminar o namoro. Aí eu conversei com o jovem, depois eu conversei com os 2 e nós começamos a orar. E Deus foi movendo as águas. Ele começou a trabalhar, ela começou a trabalhar, ele comprou um lote, construiu a casa, noivaram, casaram e hoje tem 2 filhinhos. Glória Inclusive a Deus. sou madrinha de um dos filhos. Ah, que bênção. Glória a Deus. Maravilhoso, né? Então isso é um dos casos, né? Mas temos muitos. Na minha família tem alguns casos de reconciliação que Deus fez, né? De restauração e para a glória do Senhor. Muito questionada por isso, por ser solteira e ser conselheira de casais, né? Muitos até me apontavam, assim, mas como que pode? Não tem experiência. Isso é um desafio, né? Porque a sociedade às vezes pensa que para aconselhar a respeito de casal, você tem que ser casado. E para a senhora é um grande desafio, né? Mas para mim a minha vida é pautada pelo Espírito Santo. Amém. Todas as vezes que eu vou aconselhar, orientar, quem quer que seja um solteiro, um casado, um noivo, é sempre na dependência do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Tenho princípios. Eu não sigo por mim o que eu penso, o que eu acho. Eu acho que família está no coração de Deus. É um princípio estabelecido por Ele. Mas eu vou pela direção do Espírito. Quando a coisa está apertada, eu falo, Senhor, e agora? Eu vou orando, conversando, orientando, segundo a direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai conduzindo, né? A senhora Isso. também tem uma palavra que a senhora também recebeu de Deus, né? Que está no Salmo 113, versículo 8 e 9. A senhora pediu para que eu lesse, eu vou ler para os amados irmãos. Sim. Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. A senhora tem um histórico muito lindo de mães, né, de uma mãe espiritual, muitos filhos na fé. Conta um pouquinho desse cumprimento, dessa palavra na sua vida. Amém. Essa palavra ela é muito interessante, porque eu sou solteira, não tenho filhos e não tenho nenhum trauma por isso, sou feliz, realizada, Glória porque a Deus. eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho bisnetos.
né? Deus me fez ter muitas mães e ser mãe de muitos, né? Para a glória do Senhor, eu acompanho muitos até hoje. Alguns até nem sabem que o meu peso de responsabilidade com eles é de mãe. Eu acompanho desde que cheguei aqui. Alguns nem sabem que a minha postura, às vezes, acha assim que a gente tem muito domínio, muita coisa, mas a postura é de mãe, de cuidado, de zelo, né? Então, eu entendo o propósito que Deus me trouxe, né? E eu não posso negar, teve vezes que pessoas saíram da igreja e eu continuei sendo mãe, continuei com a mesma postura, ali orientando, orando, intercedendo, porque o filho pode ir, mas um dia ele volta. E teve um casal que a senhora acompanhou e teve uma data marcante, aí parece que o sogro converteu num dia muito especial. Como é que foi isso? Eu estava fazendo visita no praia. E de repente a irmã Noêmia, ela me ligou, eu estava subindo ali perto já pegando essa rua, perto da creche. E ela falou assim: irmã Marisa, onde a senhora está? Eu falei assim: eu estou aqui perto da creche. A senhora pode vir aqui em casa urgente? Eu falei assim: por que, Noêmia? É que minha cunhada está aqui, está passando muito mal. Ela está com uma crise de rins muito forte e nós estamos muito preocupados. Eu falei assim: ó, só você me aguardar que eu já estou subindo aqui a rua da igreja. E cheguei lá. Quando eu cheguei lá, para surpresa, nós oramos. A Elísia foi curada. Glória na a Deus. hora. E eu brinco com ela: pois é, a sua pedra foi, mas a minha ainda está aqui até hoje. Propósito de Deus, né? E nesse mesmo dia, né, o pai do Rogério, o senhor Francisco, né, eu sei que muitos oraram, muitos intercederam, mas nesse dia, Deus me deu a graça de ganhá-lo para Jesus. Ganhei um dos filhos que eu tenho, né, que o Senhor já recolheu. E todas as vezes que eu chegava lá, ele falava assim: nossa, você demorou demais. Foi um tempo só de ganhá-lo. E daí a pouco veio a enfermidade e Deus o recolheu. Para a glória do Senhor, ele foi salvo, né? Deus fez uma grande obra ali e isso foi para mim maravilhoso, né? Então foi uma experiência forte de cura e de salvação. Como é lindo. E na opinião da senhora, com esses casais que a senhora trabalha, né, até hoje, é muito ativa. Sim. Qual que é o segredo que a senhora vê para que um casal possa e consiga superar a crise e realmente ter um casamento segundo a vontade de Deus? É um cordão de 3 dobras, né? Primeiro, o casal tem que orar junto. Primeira coisa, tem que ler a palavra e orar junto. Não pode faltar. Faltou essa parte, vai faltar a comunhão, vai faltar o respeito, vai faltar tudo. Então, a primeira coisa, o casal tem que ter seu tempo de intimidade junto. O marido, como sacerdote, abençoar a esposa. E a esposa, como mulher sábia e virtuosa, abençoar e guardar o marido. Que bênção! E nesses momentos de pandemia que nós temos vivido recentemente, a senhora ficou um período em casa, se recolheu, dentro de uma direção que Deus havia dado para a senhora, de alinhamento, de ajustamento, de propósito. E Deus bradava muito uma frase na mente da senhora, que a senhora me compartilhou, né? Uhum. Aonde estão os seus filhos espirituais? Como é que foi esse momento? Olha, são dois momentos. Essa questão de onde estão os filhos espirituais é porque há momentos no ministério da gente que fala assim: acho que o meu tempo acabou, né? A gente acha que chegou, já não tem, né, mais o que fazer. Todas as vezes que eu pensava em parar, o Senhor falava para mim, porque eu vim com a palavra: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E depois, quando eu pensava em parar, o Senhor perguntava: e aonde estão os seus filhos espirituais? Ou seja, eu ia deixar eles como? À beira do caminho? E isso sempre me motivou a continuar, porque muitos aqui até nem consideram, sabe? Mas cada um que eu orei, que eu compartilhei, que eu intercedi no passado, que eu acompanhei, é um filho que Deus me deu. São os filhos de coração. E como filhos, né, eu escolhi um só. Falei: Senhor, eu só vou entrar com um na igreja. E esse foi o Jonerson, né? Tremi muito. Falei assim: eu não gosto dessa entrada, desse desfile na igreja para casamento. E eu tive que orar muito, e ele também, né? E
foi o único que eu, para honrar todos os filhos através dele, eu entrei no casamento abençoando como mãe, porque eu Glória tinha a feito Deus. um compromisso com ele, que quando ele perdeu a mãe, eu o adotaria como filho, né? Glória a Deus. E a outra parte que você me perguntou é no tempo da pandemia, né? Quando veio a pandemia, o Senhor mandou que eu ficasse em casa. E eu lembro que o pastor e a missionária Sandra, com todo carinho, né, de pai mesmo, ele foi levando a ceia para mim várias vezes. E ele falava, eu tenho uma palavra, eu falei, esse pastor também tem uma palavra, que é para ficar quieta. Era um tempo de reflexão, de arrependimento e de alinhamento com Deus na minha vida. Foi esse tempo onde Deus me levou a orar muito mais do que eu já oro. Era oração a partir de 2 horas da tarde, e às vezes até 8h30 da noite, depois de meia-noite até as 2, era oração de manhã, consagração, eu e Deus. E o pastor, mas eu não aguento uma coisa dessa. Eu fazia caminhada de oração dentro do meu apartamento. Glória a Deus. E Deus me sustentou. Eu falei, pastor, ele falou assim, eu não aguentaria. Eu falei assim, pois Deus me treinou para esse tempo, pastor. Eu também não, porque eu sou uma pessoa muito ativa. E quando Deus quer que eu saia de casa, o meu apartamento ou a minha casa me aperta. Eu tenho que sair. E eu falei, pastor, no tempo certo eu vou voltar. E quando foi no domingo, na segunda anterior, eu conversava com a Fátima, a minha anfitriã da nossa célula Toque no Coração de Deus. E eu falava com ela, Fátima, está chegando o tempo, não estou aguentando mais ficar em casa. E parece que o pastor Antonino ouviu. No outro dia ele me chamou, né, para fazer visitas, para vir para oração. E já era o tempo de Deus de eu voltar. Então eu voltei, mas voltei o quê? Eu tive um tempo de fazer um concerto, eu e Deus. O meu tempo a sós com Deus foram mais ou menos 3 meses. Ali aos pés do Senhor, né? Como Maria, né? Reconciliando, vendo aonde que eu tinha que melhorar. Foi um tempo assim, meu e Deus. Foi muito bom, muito feliz com Jesus, porque eu não me sentia só. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a minha força, né? E nesse tempo foi um tempo de crescimento para mim, sabe? Voltei para a glória do Senhor, mais, como fala, empoderada do Senhor. Ativa dentro daquilo que Deus chamou a senhora, né? Isso. Então foi um tempo de muita qualidade, Foi né? Para a muito. glória de Jesus. Nossa, que benção. Marise, que testemunho assim, lindo e maravilhoso. Eu gostaria que a senhora deixasse uma palavra para a família, para os casais, para os filhos. A senhora veio de um chamado de Deus, Sim. mas não perdeu o princípio, porque Deus não quebra princípio. Uhum. E às vezes tem pessoas que acham que Deus quebra princípio. Eles falam, eu tenho uma palavra de Deus, e agora eles começam a não obedecer mais pai e mãe, Sim. como se isso fosse uma desculpa para desonrá-los. Sim. E a gente vê como é importante, porque Deus não quebra princípio, Deus nunca vai contra a palavra. De jeito nenhum. Né? Deus te deu uma palavra, mas a senhora continua com a sua mãe lá, honrando ela até que ela abençoasse. A senhora, e hoje a gente vê um Sim. ministério tão frutífero e abençoado. Amém. Talvez é o caso de alguns, né, que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, que o ministério não flui. Aí ele fala assim, mas por que fulano abençoado flui e eu não, se eu tenho um chamado de Deus? Porque talvez eles estão quebrando alguns princípios em nome de um chamado. Sim. O nosso chamado, ele não é para quebrar princípios. Sim. Pelo contrário, ele vem como um casamento muito lindo, né? Sim. De vida, de princípio, de obediência e de um cumprimento de um propósito, né? Então deixa uma palavra para as famílias, Sim. porque eles têm um chamado em Deus. Deixa uma palavra para a igreja do Senhor Jesus. Amém. Olha, eu aprendi muito com o Senhor nesse tempo, aqui, principalmente com o pastor Antonino, nesse ministério de intercessão. Nós tínhamos uma consagração todos os sábados, que era de 7 ao meio-dia, que o Netinho, inclusive, participou. Muitas pessoas aqui participaram. E Deus me fez crescer muito, porque eu aprendi a ouvir da criança ao mais velho. E descobri, né, antes de qualquer coisa, antes de você ser qualquer coisa, até mesmo quando você se descobre como filho de Deus, não tem como você ser filho se você não relaciona com Deus. Então, antes de você ser qualquer coisa, você precisa de ser um intercessor. Você precisa de ter intimidade com Deus.
Você precisa de ter o seu lugarzinho secreto com o Senhor. E nessa caminhada, sabe, eu tive assim muita ajuda da irmã Leci quando eu comecei. Foi uma irmã que me apoiou muito, me ajudou muito. Era minha irmã amiga, todas as horas, podia contar com ela com tudo. E Deus me ensinou a orar, a buscar, a aprender a ouvir Deus, desde a criança até o mais velho. A valorizar tudo, né? E ter tempo com Ele. Quando Deus me confirmou também para a intercessão, Ele falou: fala, Senhor, que teu servo ouve. Tanto é que eu sou da geração de Samuel com o pastor Luiz, né? E fiquei muito feliz porque era dentro do chamado mesmo que Deus já tinha na minha vida, né? A geração vermelha. E eu pude aprender a cada dia desenvolver esse relacionamento com o Senhor. E eu quero, né, fazer um desafio para os jovens, para os adolescentes, para os casais, que uma vida sem propósito, uma vida sem oração é uma vida sem propósito. Sem meditação na palavra é uma vida sem propósito. E nós temos aqui na igreja, né, o culto de intercessão às 15 horas. É o culto que é mais vazio, né? Mas onde Deus faz coisas maravilhosas, milagres maravilhosos, né? Maravilhosos. E temos também nesse ano, quando fomos fazer o nosso planejamento de intercessão, Deus colocou no meu coração de fazer uma consagração, convocando toda a igreja. Não sabia que ia ter pandemia. Não sabia que nós não íamos ter as consagrações aqui. Mas essa consagração seria cada um na sua casa, um dia da semana, onde cada um estaria orando pela sua casa, pela sua família, pelos seus objetivos, pela igreja, pelos pastores, pelas células. E de segunda a segunda, do 1º de março deste ano até 1º de março do ano que vem, nós estamos com esse propósito. Tem um muralzinho lá na entrada, né? E o meu desafio para a igreja é esse. Se você quer uma vida abençoada, a vida para ser abençoada tem que ter intimidade com Deus. E não tem intimidade se não tiver relacionamento. E relacionamento é através da palavra e da oração, do jejum e da consagração. Não importa, cada um tem o seu tempo de jejum. Você faz o seu dia, a sua hora e o que você vai consagrar. Que eu não posso falar para cada um. Não posso fazer jejum total, mas posso fazer parcial, né? Então, uma vida abençoada, um ministério abençoado, é você ter renúncia, é você gastar tempo com Deus, é você gastar, não é gastar, ter tempo para ouvir o Pai, para falar com Ele, para orar, né? Não só por você, porque o que eu menos fiz da minha vida toda, que eu descobri, foi orar por mim. Sabia? Que eu orei muito pouco. E tinha irmã que brigava, você tem que orar mais por você. Minha preocupação era orar pelos outros. Mas como Jó, né? Enquanto eu orava para os irmãos, o Senhor me abençoava. Glória. Amém? Aleluia. Queridos, que testemunho tremendo. Muito obrigado, missionária Marise. Amém. Por esse tempo que a senhora, né, nos cedeu para nos abençoar como igreja. Amém. Eu, em nome de toda a liderança, em nome do nosso ministério, quero muito agradecer a senhora, agradecer por tudo que a senhora tem feito por nós, né? Como igreja. A gente tem visto como a senhora tem trabalhado incansavelmente. Amém. Para poder realmente ver a salvação acontecendo, os que estão enfermos, os que estão aprisionados, sendo livres. Amém. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua casa, porque isso é apenas o começo, hein? Amém. Em nome de Jesus. Muito bom estar aqui, eu agradeço. É a primeira vez, né, que eu posso testemunhar disso tudo, e para mim foi um grande privilégio, para a honra e glória do Senhor, porque toda a honra, toda a glória pertence a Ele. Nada aconteceria sem Ele. Se não fosse Ele, nem estaria aqui. Amém? Que Deus abençoe a cada um
e precisando de suas ordens. Amém. Amém? Glória a Deus. Agora vamos juntos adorar o Senhor com uma canção que faz parte da história da missionária Marise. Vamos adorar ao Senhor. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor e não me guio por vista. Alegre estou, não olha as circunstâncias, olha o seu amor e não me guio por vista. Alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor e não me guio por vista. Alegre estou, não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor e não me guio por vista. Alegre estou. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, que momento maravilhoso. Eu quero mais uma vez agradecer a missionária Marise, o Nando, ao Clésio, a Marlene, agradecer a todos e, acima de tudo, agradecer ao nosso Deus, que é muito bom, muito misericordioso e gracioso conosco. A obra do Senhor, ela não para, ela continua. E eu quero pedir a você, dizimista e ofertante, que continue sendo fiel naquilo que o Senhor te chamou, dentro da sua fidelidade de devolver ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta. A descrição dos nossos dados bancários vão ficar aqui na nosso rodapé do vídeo. E se você quer fazer a transferência bancária, devolver o seu dízimo por meio da transferência bancária, nós estamos aqui e queremos orar por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por cada dizimista e por cada ofertante. Que o Senhor continue abençoando de uma maneira poderosa e muito rica a vida de cada um deles, provendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E nós temos aqui na congregação nossos cultos presenciais aos domingos, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, às 17 horas e às 19 horas. E nós estamos aqui como família, esperando você para juntos adorarmos ao nosso Deus. Mande um WhatsApp para a secretaria da igreja e agende o horário que melhor lhe for para estar conosco. Caso você esteja com alguns sintomas da Covid, eu quero te convidar, não venha, se cuide, oramos por você e queremos que Deus vai restaurar a sua saúde. Caso você esteja na zona de risco, nessa situação mais difícil, não tem o apoio da família para estar presente, eu tenho certeza que Deus também irá te abençoar aí na sua casa. Em breve essa situação vai passar e você vai poder estar conosco adorando ao nosso Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Compartilhe este vídeo para no mínimo 5 amigos. Se inscreva no nosso canal caso você não esteja inscrito e deixe o seu like. Para a gente é muito importante. Então compartilhe aí nas suas mídias sociais e vamos juntos proclamar a vontade e a palavra do nosso Deus. Lembrando, o nosso tema hoje foi sensacional,
e muito intencional para nos levar e nos motivar a cada dia cumprir a vontade de Deus. Chamado e propósito. Você também é um missionário. Vamos juntos levar a palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, sobre a sua família, sobre a nossa família, no nome de Jesus. Um povo, uma igreja e uma nação. Deus te abençoe.